Mas é a concessão que o governo que vocês defendem fez. Olha, vocês não sei, eu não defendo concessão. Foi mantida, mas foi mantida. Eu defendo concessão de serviço público. Nem metrô, nem nada. Eu acho que é do governo da Amazônia. Eu só defendo terceirização de uma coisa, são dos governos. Tirar os governadores e os prefeitos. Deixa a gente julgar. Deixa a gente ver. Chumbo aqui também. Às 9h15, no dia 8 de agosto de 2011, na qualidade de presidente da CPI, que apura as circunstâncias, os fatos, as possíveis omissões, negligências, imprevidências e averigua possíveis responsabilidades de agentes políticos e públicos e de terceiros em face dos desastres ocorridos na região serrana, na madrugada de 12 de janeiro de 2011, e contando com a presença dos senhores deputados Sabino, vice-presidente, Marcos Vinícius e Janira Rocha, dou por aberto os trabalhos da 17ª reunião ordinária, que tem por motivo ouvir os senhores José Ricardo de Oliveira, aqui presente, sócio da RW de Teresópolis, construtora e consultoria. Senhor Rômulo da Silva Oliveira, sócio da RW de Teresópolis, construtora e consultoria, também aqui presente. E o doutor Cláudio Pontual, gerente jurídico da Vital Engenharia Ambiental, também aqui presente. E o senhor Valério da Silva Medeiros, chefe do setor de licitações da Prefeitura Municipal de Teresópolis, que ainda não chegou aqui ao nosso recinto. O deputado Newton Salomão e o deputado Rogério Cabral telefonaram ainda há pouco, estavam retidos num congestionamento da linha vermelha, mas já estão a caminho. Eu queria pedir ao doutor Cláudio Valério da Silva Medeiros que seja encaminhado ao recinto aqui do lado para a gente poder ouvir primeiro os dois representantes da RW. Eu falei o quê? Não, só me perdoe. Cláudio José Pontual, que eu não conheço os senhores, ainda não estou com os nomes em dia. Acabou de chegar o nosso relator, deputado Newton Salomão. Senhores José Ricardo de Oliveira e Rômulo da Silva de Oliveira, que são sócios da RW Teresópolis, construtora e consultoria, sócios e proprietários da empresa. Esta aqui é uma comissão parlamentar de inquérito. Os senhores estão aqui na qualidade de testemunha, por via de consequência, não estão sendo acusados de nada. Nós estamos fazendo aqui o que nós chamamos de oitivas, ouvindo as testemunhas. E, evidentemente, como testemunhas, os senhores devem falar a verdade, absolutamente a verdade. Esta também é uma oportunidade importante para os senhores, para que os senhores esclareçam, não só a nós, membros da CPI, mas também a sociedade teresopolitana e fluminense, os fatos ocorridos naquele município com os senhores e a empresa que os senhores são proprietários. O único caminho nosso aqui de exigência
é e será sempre a verdade, e nada mais do que a verdade. Então, dito isso, eu queria fazer a primeira pergunta aos senhores. Eu verifiquei que a empresa dos senhores tem sede em Casimiro de Abreu, mas também tive, por leitura de jornais, que os senhores teriam um endereço na Rua Chaves de Faria, 221-214, em Teresópolis, no local denominado Várzea. Primeira coisa que eu queria era esclarecimento sobre sede, filial, onde é que é, de fato, o endereço dos senhores. Passar o microfone, por favor. Bom Só dia. pega o outro, quer dar outro microfone? Bom dia para todos. A sede da empresa é em Teresópolis. Nós residimos em Casimiro de Abreu. Por isso que o endereço nosso que está aí é endereço de residência. O endereço da sede da empresa é Teresópolis, na Rua Chaves Faria, 221, apartamento 214, aonde eu tenho um apartamento com a minha esposa. Então, a sede da empresa é a sua, é um apartamento. Isso. A sede para receber correspondência. Tá, Isso é legalizado junto à prefeitura, com alvará, com tudo. Nesse endereço de Teresópolis. Nesse endereço de Teresópolis, sim, senhor. E o seu endereço residencial é Casimiro de Abreu. É Casimiro de Abreu. Perfeito. É só para esclarecer, porque estava na dúvida da origem da empresa. O senhor conhece... O senhor... Olha só, a pergunta que eu estou falando para o senhor também vale para o seu sócio, só pode interferir a qualquer momento. Os senhores são irmãos? Não, é meu filho. Ele é meu filho mais velho. Tem 21 anos de idade, vai fazer 22 agora em novembro. Porque não imaginava que pudesse ser filho. Não estou lhe chamando de idoso, estou lhe chamando de muito jovem só. Tá? Agradeço, bom, senhor. mas o senhor conhece o seu Rômulo Pimentel? Não conheço. Como é que o senhor adquiriu a sua empresa, fundou? Porque eu também li nos jornais que o senhor Rômulo Pimentel é um balconista de farmácia e que seria sócio da RW Construtora, que em 2009 ele tinha uma empresa virtual de videolocadora e deu baixa na empresa e o contador teria passado a empresa para o senhor. Como é que é esse enredo? Nós decidimos abrir a empresa de construção. Quando foi? Em 2009. E aí, junto ao contador, nós levamos essa necessidade a ele. Abre uma empresa nova, já pega uma empresa com CNPJ já existente. O senhor Ronaldo estava passando essa empresa, estava vendendo essa empresa que ele não Estava vendendo? O Ronaldo. É Ronaldo Pimentel. É Ronaldo que está escrito. É Rômulo, sou eu. Rômulo, Então, ele. eu peguei o nome errado na imprensa, ou saiu errado. Ronaldo Pimentel. Ronaldo Pimentel. E aí o contador fez todos os trâmites para a mudança do objeto social da empresa, tirando ela de videolocadora para empresa de construção civil. E eu costumo até pontuar que são 5 órgãos que a gente legaliza a empresa. A Junta Comercial, depois a Receita Federal, depois a Receita Estadual, aí depois da Receita Estadual vem a parte municipal, que é a ISS, Alvará e tudo, e depois vem o CREA. Então, nos 5 órgãos, a empresa está legalizada desde 2009. Então, o senhor comprou a empresa do senhor Ronaldo Pimentel via um contador. O nosso contador, isso. O seu contador. O meu contador, que é Como é que chama o seu contador? Antônio César Gomes. Antônio César Gomes. E o senhor pagou alguma coisa do senhor Ronaldo Pimentel ou essa transferência de empresa foi graciosa? Foi graciosa. Foi graciosa.
Nessa transferência de empresa, o seu Ronaldo Pimentel assina aqui a transferência da empresa para o senhor? Assina, sim, senhor, porque a junta comercial exige assinatura em cartório, registrado em cartório e tudo, então já foi para com a assinatura dele e... Com firma reconhecida? Com firma reconhecida em cartório. E o senhor, ele tinha um capital, segundo a matéria jornalística, de R$ 5.000. E aí o senhor fez um aumento de capital para 80 mil? Perfeito. Eu pego de 5 mil, transformo ela em empresa de construção, com todos os objetos sociais de uma empresa de construção e passo para R$ 80 mil. Com imposto de renda, pago tudo. A que se deve o senhor Ronaldo Pimentel ter se negado a reconhecer essa transação e dizer que deu baixa na empresa e depois não sabe de mais nada, segundo a matéria jornalística? São matérias caluniosas. Eu não o conheço, mas tenho certeza que ele não, se ele não tivesse, ninguém falsificou a assinatura dele. A gente estaria comprometendo, além dele, o cartório, a junta comercial, a Receita Federal, a Receita Estadual, todos os órgãos pelos quais a empresa passou. O senhor teria, evidentemente que o senhor tem, o documento de constituição da sua empresa e essa transação? Eu tenho aqui a segunda alteração contratual, a primeira eu posso trazer. O senhor mandaria, através dos seus advogados, com para essa toda CPI, certeza, por favor. Bom, esse era o primeiro esclarecimento que eu queria, né, só para a gente entender quem é a RW Consultoria Limitada. São só esses dois sócios? Não, senhor, tem mais 2 sócios. Quem seria? Tem o Wellington. O Wellington de quê? O Wellington Silva Leal. Ele é filho da minha esposa, ele é meu enteado. E tem o Alexandre Herculano Tinoco, que ele é um sócio consultor. Ele tem 32 anos de engenheiro formado e ele tem também 1% da cota. Ele responde junto da diretoria técnica da empresa. Então, ele é o responsável técnico da empresa? Eu sou o responsável técnico. E ele me dá consultoria. Tá, porque eu sou engenheiro civil. Eu sou engenheiro civil com especialização em estruturas. E o seu filho é estudante de engenharia. 3º ano. E esse sócio com 1% é engenheiro civil. É engenheiro civil, especialista em rodovias. Tá. É claro, na nossa documentação virá a constituição da empresa também, perfeito? Perfeito. E o Wellington, ele é estudante de administração. Desculpa, eu tenho que falar. Constituição societária. Bom, então o senhor nos afirma que o senhor se instalou em Teresópolis em 2009. Por que o senhor escolheu o nicho de Teresópolis? Um nicho de trabalho? Não é o nicho de Teresópolis, eu sou filho da cidade. Meu pai foi funcionário do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem durante 40 anos. Eu residi em Teresópolis durante 30 anos. Aí depois me mudei para Casimiro de Abreu, hoje estou lá há 10. A minha família toda de lá. O senhor escolheu o nicho de Teresópolis porque o senhor tem ligações afetivas e de moradia com Teresópolis. Escolha de nicho não tem nada de mais, não. Todo mundo no ramo do comércio, da engenharia, quando estuda o mercado, escolhe um nicho para trabalhar. Bom, então eu sou um profundo conhecedor de Teresópolis. Tenho história com o município de Teresópolis. E em 2009 o senhor se decidiu a participar de obras públicas no município de Teresópolis ou foi depois disso? Participei em 2010. O seu primeiro contrato com a Prefeitura de Teresópolis foi no ano 2010? Foi no ano de 2010. Foi o senhor venceu uma licitação? Foi uma dispensa? Eu venci uma licitação. Venceu uma licitação. Concorrência, tomada de preço ou carta convite? Foi concorrência. Foi TPP, tomada de preço. Tomada de preço. Então,
Se for uma tomada de preço, antes o senhor se cadastrou na Prefeitura de Teresópolis, É um dos perfeito? órgãos que ele citou ali, né? Sim. E algum óbice o senhor quer se cadastrar na Prefeitura de Teresópolis? O senhor chegou lá, disse que queria se cadastrar no ramo de obras de engenharia, apresentou a documentação, tudo tranquilo, tudo em paz? Tudo. Tá. Então, o senhor se cadastrou em 2009 ou 2010? 2009. 2009. E ganhou a primeira licitação por tomada de preço em 2010. Não é isso? Isso. Só um esclarecimento, senhores parlamentares, é para que você participar de tomada de preço, é necessário que você esteja cadastrado no órgão. Concorrência pública, não. Bom, essa obra, o senhor sabe me dizer onde foi? Na Galeria São Pedro, no bairro São Pedro. Galeria Em São Teresópolis. Pedro, no bairro de São Pedro. O senhor lembra qual era o valor desse contrato? Exatamente não. A Ordem ordem de de grandeza. grandeza é 860 milhões. 860 mil. 860 mil reais. Isso. Tá. Bom, eu vou interromper aqui as minhas questões, porque eu primeiro quis situar só o senhor dentro da Prefeitura de Teresópolis. E com o presidente, depois eu volto a lhe perguntar. Queria passar a palavra ao nosso relator, deputado Nilton Salomão. Presidente, senhores deputados, presentes, bom dia. Deixa eu só aqui, deputado Nilton Salomão, que o senhor chegou 5 minutos depois. Já está presente também o doutor Cláudio Pontual, gerente jurídico da Vital Engenharia, que eu pedi que aguardasse na outra sala, e se chegar o senhor Valério, também vai ficar em outra sala, para que a gente ouça cada um, independente dos outros. Por favor. Bom, o senhor já, na sua apresentação, já relatou a importância desse trabalho da CPI e da busca da verdade. O grande objetivo da CPI é contribuir para que se possa ter a verdade. Nós sabemos que o município de Teresópolis vive uma tragédia atrás da outra. Ontem mesmo, com a perda do doutor Robertão, representou com certeza também uma tragédia, na medida em que a esperança da população em um novo governo se foi com a ida, com o falecimento do doutor Robertão. É importante também de que a busca da verdade contribui para todos. Claro que muito mais para quem nesse processo possa estar envolvido e possa, em algum momento, estar sofrendo pressão que venha de algum outro interesse. Portanto, dizer a verdade aqui é uma oportunidade que os depoentes têm de até mesmo se proteger, de evitar até o constrangimento de uma possibilidade de prisão, como também é um momento de ter a oportunidade, nesta Assembleia Legislativa, contar com a contribuição desta Assembleia Legislativa para o processo. Portanto, aqui não há interesse de nenhum dos parlamentares de incriminar A, incriminar B, prejudicar A, prejudicar B. O que se quer é a verdade. Teresópolis precisa, e o Estado do Rio de Janeiro, eu diria até o Brasil, porque esse caso hoje é acompanhado pelo Brasil. Então, é uma grande... o trabalho que está se fazendo aqui é nesse sentido. Então, eu quero começar perguntando aos senhores da RW se, com relação ao episódio que envolveu a presença da RW nas obras em Teresópolis, especialmente nas obras, nos serviços que envolveu a tragédia, se os senhores tiveram, em algum momento,
contato ou foram procurados por algum membro desta CPI, ou especialmente por mim, na condição de deputado estadual? Não. Bom, nós temos aqui uma necessidade de esclarecimento. Por quê? No depoimento que vocês fizeram na CPI da Câmara Municipal de Teresópolis, cujas imagens se tem, foi divulgado amplamente, vocês negaram a chamada delação premiada ao Ministério Público Federal. Isso tem imagens, está aí, vocês devem lembrar que foi insistentemente perguntado e vocês negaram. Mais à frente, vocês produziram um documento no cartório em Rio das Ostras. Aliás, pelas informações que se tem, o cartório, em tese, nem poderia produzir esse documento, porque, segundo o artigo 218 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, o cartório só pode fazer esse tipo de registro se for uma declaração que se constitui um direito. Por exemplo, alguém pode ir ao cartório declarar que reconhecer um filho, mas isso não poderia ser feito como um depoimento para efeito de prova, em processo, enfim. Mas, de qualquer forma, esse documento foi feito, foi utilizado, inclusive, pelo prefeito afastado, o doutor Jorge Mário, para insinuar que havia uma grande armação feita a partir de uma pressão que os senhores teriam sofrido. Bom, mas o fato é que na CPI da Câmara, vocês declaram que não foram ao Ministério Público fazer delação premiada. Tem as imagens aí, vocês devem lembrar. No documento, vocês já confirmam que foram ao Ministério Público, né, e deixam até transparecer, apesar de não negar em nenhum momento, pelo documento que foi publicado, eu estou me referindo ao documento que foi publicado, negar em nenhum momento a história de propinas, enfim, mas vocês deixam transparecer que teriam sofrido uma pressão para ir ao Ministério Público e até, de certa forma, uma pressão até do próprio procurador do Ministério Público para vocês assinarem o documento. Então, na busca da verdade mesmo, de contribuir com esse processo, qual é a verdade desses fatos? Onde está a mentira e onde está a verdade? Para a gente é importante, acho que para vocês também. Qual é o fato verdadeiro? É a pergunta que eu faço a vocês nesse momento. Deputado Nilton Solomon, Vossa Excelência me permite sobre a CPI de Teresópolis, da Câmara dos Vereadores. Por favor, fala um pouquinho mais alto. Tá bom. Não, tá bom. A pergunta que me foi feita lá é se eu tinha sido contemplado com a delação premiada. E eu respondo que não, porque ainda não fui. Eu solicito ao Ministério Público a contemplação por delação premiada. Então, eu não fui contemplado ainda. Então, eu não posso responder que sim. E sim, o meu depoimento eu já entreguei para o deputado Luiz Paulo, que é o presidente, já está com ele. Essa escritura declaratória foi motivada por dois motivos. Nós estamos pressionados de ambos os lados, desde o dia 12, quando começamos a ajudar na tragédia. Porque quando eu comecei a ajudar na tragédia, no dia 12, foi como morador de Teresópolis. Depois, eu tenho uma empresa, meus funcionários, tenho 39 causas trabalhistas, nunca tive nenhuma. Estão lá sem receber porque a Justiça nos impediu de receber o dinheiro da catástrofe. E a imprensa joga todo dia aí que nós recebemos dinheiro da catástrofe. Não recebemos dinheiro dos contratos que nós temos com a Prefeitura, já mantínhamos, e dos contratos que nós assinamos no emergencial, no dia 28.
Do dia 28, do dia 12 ao dia 28, nós trabalhamos, colocamos máquina lá e temos o direito de receber, que foi uma confissão de dívida que foi feita. Todo mundo pode ir no bairro Calema, nossa empresa foi a primeira a chegar. Eu sou ex-funcionário da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, onde estavam dizendo que o reservatório lá em cima, a barragem estava rompendo. Eu, como engenheiro, fui na frente para ver, estive com os colegas lá, que eram colegas de trabalho, e verifiquei que não havia risco nenhum. E dali minha empresa começou a desobstruir, salvar vidas, salvar vítimas, que nós fizemos no Calema. Essa escritura foi feita para esclarecer que o que a imprensa estava dizendo não era verdade. E aí eu conto toda a verdade o que me levou. Quando eu cito o nome do meu amigo, que espero que continue sendo, do Dr. Paulo Porto, que socorreu meu pai, quando meu pai estava sofrendo um infarto, e tudo no Hospital São José, tudo que eu falei nessa escritura é verdade. Ela está aqui, tudo que eu também falei no meu depoimento, que está no Ministério Público Federal, também é verdade, que já está ali, eu ratifico tudo isso que foi dito, e tem um depoimento meu no Ministério Público Estadual também, que está verificando. Eu só hoje não consigo entender, até agora, eu tenho uma empresa familiar, estou sendo vítima disso, continuo não recebendo e continuo sendo acusado. Acusado de uma coisa que eu nunca fiz. Podem verificar, podem buscar lá em todos os recebimentos, meu sigilo bancário, eu deixei que o procurador quebrasse para verificar. Até janeiro, tenho minhas contas todas no azul. De janeiro para cá, está tudo no vermelho, devo todo mundo, devo a Praça de Teresópolis, onde eu tenho relacionamento de comprar sem cheque, sem promissória, sem nada, de ligar para uma loja igual a da FEL, do seu Guilherme, eu ligo para lá e a pessoa pode entregar para mim, 200 mil, 300 mil reais, sem precisar entregar um cheque para ele. Então, isso foi tolhido meu e da minha empresa. A gente está passando por um momento que não consigo nem entender por que chegamos a isso. Deputado Nilton, só uma pergunta que antecede essa questão, só para os senhores deputados conhecerem melhor o episódio que Vossa Excelência já conhece bem e mencionou. O que motivou o senhor, porque o depoimento do Ministério Público Federal só acabou de dizer que o senhor ratifica integralmente, o senhor entregou à CPI e todos os deputados receberão cópia para examinar. O que motivou o senhor procurar o Ministério Público Federal? A primeira procura, eu digo até na escritura declaratória, eu procurei o meu amigo do José Carlos Porto, e ele que deu essa ideia, pela experiência que ele tem, ele é mais velho do que eu e tudo. Mas o que motivou... Senhor Zé Ricardo, só então, porque é importante esclarecimento também, quer dizer, não foi o senhor José Carlos Porto que lhe procurou, o senhor é amigo do senhor José Carlos Porto, o senhor o procurou para buscar uma orientação, foi isso? Exatamente, e é isso que está na escritura declaratória. Exatamente, para ficar claro, porque quando se fala de pressões, não é, e eu sei que, eu imagino como está a sua vida e a vida da sua família, mas é importante que se esclareça isso, porque pode passar para a opinião pública como o senhor prefeito Jorge Mário se utilizou, talvez do documento que o senhor fez como intenção, ele se utilizou para passar para a opinião pública que os senhores estariam sendo pressionados, inclusive, pelo senhor José Carlos Porto. Então, o senhor está afirmando aqui que o senhor é conhecido do senhor José Carlos Porto e foi a ele, o senhor que foi a ele, não foi ele que foi lhe procurar, é isto? Isso, eu sou amigo dele, colega de trabalho, nós fomos colegas de sociedade durante 16 anos. E como estava começando a haver vários boatos, e teve duas liminares, uma que foi implementada pelo senhor e o vereador Cláudio Melo, e uma outra para o outro servidor municipal lá da cidade, e não foi cassada a nossa liminar. Eu procuro ele para ver o que ia fazer, porque os meus filhos estavam começando a ser envolvidos. E a empresa não foi fundada para isso. Eu sou o dono da empresa, eu administro a empresa, minha esposa, que faz toda a parte contábil da empresa. Então, nós dois juntos, os dois garotos estão sendo preparados para assumir a empresa. São filhos que estão, um é estudante de engenharia e outro estudante de administração, que começaram a correr o risco de estar, igual está sendo chamado de laranja, e não é laranja, ele conhece tudo que tem na empresa, tudo que tem na empresa, tudo que acontece,
menos em relação à propina, que isso eu assumo no negócio, isso aí eles não sabem. Mas, então, foi isso que me motivou, o senhor me perguntou, o que me motivou a procurar Então, o senhor Ministério... procurou o senhor José Carlos Porto como seu conselheiro. E ele Exatamente. lhe aconselhou que o senhor fizesse a denúncia e pedisse o beneplácito da denúncia premiada ao Ministério Público Federal. É isso? Exatamente. E eu pedi também garantia de vida ao procurador, que eu estou preocupado com a integridade física dos meus filhos e a minha também. Né, hoje nós vamos sair daqui, nós vamos direto ao Ministério Público, nos advogados, para a gente... Mas falta uma resposta ainda. Mas o senhor aí foi ao Ministério Público, mas qual era a pressão que tinha contra o senhor que lhe levou ao Ministério Público? É isso que eu ainda não entendi. A pressão financeira de não estar recebendo, nós estávamos com os valores... Sim, mas o senhor não estava recebendo e foi denunciar o Ministério Público, não estava recebendo. O que eu li aqui é outra coisa. Por que o senhor procurou o Ministério Público Federal? Não era porque o senhor não estava recebendo? Não entendi a pergunta. Não, assim, pode Olha dizer só. assim. O senhor foi ao senhor José Carlos Porto, seu amigo. Deve ter dito a ele: olha, Zé Carlos, eu estou sem receber, já tenho 2 liminares sustando os meus pagamentos. Só isso? Como eu estou ratificando o que está na escritura aí, antes disso eu estava sofrendo uma pressão e estava sendo condicionado aos meus recebimentos, a pagamentos. É isso que está tudo, por isso que eu estou ratificando agora isso aí. Agora que está claro. O senhor foi ao Ministério Público porque estavam condicionando os seus pagamentos para que o senhor pagasse propina a determinadas fontes do município. Agora está claro, é isso? Exatamente. Então, agora está perfeito. Por favor. Bom, acho que essa sua colocação aí avança até no documento publicado pelo Jornal Globo, do dia 11 de julho, com o título Propina até no banheiro, a citação de que a senhora Rosângela, dirigente da RW, e a sua esposa, me parece... Elisângela. Né? Elisângela, desculpe. Elisângela. E a sua esposa, não é? Exatamente. Afirma que entregava o dinheiro da propina ao senhor José Alexandre, e ela diz que parecia um verdadeiro emparedamento de um assalto. Isso está no documento que o Globo publicou da sua declaração, das declarações ao Ministério Público. Que é o mesmo que eu trago aqui e entreguei ao presidente da comissão. Tá. Então, está aqui no documento, está confirmado esse episódio. Que estava correndo sob sigilo no Ministério e apareceu como não sei. Veja como, presidente, é tão importante esse momento histórico da Assembleia da Verdade, porque na semana passada o senhor prefeito, à época o senhor Jorge Mário, com o senhor José Alexandre, não é, também se utilizando da internet, foi fazer um grande espetáculo, dizer que estava desmontada uma trama diabólica contra ele, que teria sido montada a partir, inclusive, de instrumentos da democracia que foram utilizados, como o pedido à justiça para investigar se estava acontecendo, senão, ninguém queria, quem pediu a justiça não estava querendo prejudicar a OAB, queria a verdade, buscar a verdade. Bom, no processo já da tragédia, quem lhe convidou para atuar na desobstrução das ruas, nos serviços, em função dos problemas das chuvas de 12 de janeiro? Qual foi a pessoa que lhe convidou a participar desse processo? O secretário de Obras, de Fiscalização de Obras Especiais, porque a minha empresa já estava prestando serviço no município. Então, nós fomos a primeira empresa a chegar, junto das demais que estavam já próximas ali. Qual era o nome da pessoa? O senhor Michelangelo, que era o secretário de Obras de Fiscalização Especiais.
O senhor sabe que uma das razões que levou ao questionamento da presença da sua empresa na atuação na tragédia foi exatamente o fato do acompanhamento da cidade, de um modo geral, por razões que o senhor pode também explicar aqui, as obras que o senhor ganhou no processo licitatório, de tomada de preços. Foram 4 ou 5 obras, né? O senhor poderia confirmar? 4 ou 5 obras? São 5 obras, são 5 contratos que geraram 7 obras. 7 obras. E essas obras, por razões que o senhor também pode dizer aqui, elas não tiveram um resultado do ponto de vista do cronograma, não é? O tempo foi passando e o senhor, por razão que o senhor pode dizer aqui agora, o senhor não conseguiu cumprir o cronograma. Também foram questionadas a qualidade de algumas obras, especialmente a obra lá da Rua Doutor Oliveira, na Barra do Imbuí, onde a própria população parece que teria sido entregue a obra e depois a população, em um trecho da rua, teve que colocar um pneu para que os carros não afundassem, enfim. Então, o que levou ao questionamento na Justiça da presença da sua empresa foi exatamente o fato de se não conseguia fazer as obras convencionais nos prazos, como teria condições de fazer, numa urgência, dar a sua contribuição. Então, é um momento também do senhor explicar o que levou ao senhor não cumprir os prazos das obras. E com essa pergunta também, eu queria saber do senhor se a sua empresa possui equipamentos, que equipamentos a sua empresa possui, caminhões, que tipo de equipamentos, enfim, próprios para uma necessidade de urgência. Doutor, só um minutinho. Já que o senhor vai falar sobre obras, eu gostaria que o senhor acrescentasse, né? Porque eu vou dizer, os senhores vivem a realidade de Teresópolis, a gente está aqui um pouco mais distante, precisa conhecer melhor. O senhor listar para a gente os 5 contratos que o senhor tem antes da calamidade, que derivou em 7 obras, e que contratos o senhor tem da calamidade, já que o senhor falou em um, que é do Caleme. Os contratos são Galeria São Pedro, no valor de 860 mil. Rua Doutor Oliveira, no valor de 195 mil. Revitalização da Praça do Alto, no valor de 750 mil. Construção da Unidade Básica de Saúde, no valor de 860 mil também. Aproximadamente. Né? E reforma e ampliação de 3 escolas, no valor, os 3 contratos, de 330 mil. Da Granja Guarani, Cruzeiro e Canoas. Vou começar pela obra da Rua Doutor Oliveira. A obra foi licitada e depois, quando nós começamos a executar a obra, tinha várias mudanças no projeto. Porque a Lei 8.866, a 8666, de 93, ela permite que se faça a licitação com projeto básico. E, durante a obra, se faça o projeto executivo. Entre o projeto básico e o projeto executivo, teve uma mudança muito grande. E aí foi trocado o objeto do contrato, autorizado pelo ex-secretário de Obras. O ex-secretário de Obras depois passou a ser secretário de Fiscalização. Miguel Ângelo. Dr. Paulo Marquezine, que foi, da época, era o secretário de Obras do município. E essa obra, quero deixar bem claro aqui, nós não recebemos até hoje R$1 daquela obra. Foi alterado, foi encontrado ali, tinha a galeria para ser feita na Rua Doutor Oliveira, mas não tinha o deságue, que tinha que jogar as águas no rio que vem passando por trás, na rua Manuel Dias, que é em frente à Igreja Sagrado Coração de Jesus, que é de Teresópolis, conhece bem. Então, tinha que fazer esse trecho para depois fazer a galeria. Nós fizemos o trecho da Galeria da Manuel Dias, uma caixa de retenção, e levamos até a Padaria Trigão, a obra. Fizemos a pavimentação até a Trigão. A Prefeitura Municipal forneceu, em dezembro, para nós,
o asfalto. A Frickel já tinha uma usina de asfalto ali, e nós fizemos o espalhamento. Isso está tudo na planilha, está tudo direitinho lá. E depois começou a dar uma garantia, que foi um borrachudo que deu em frente a uma pizzaria. Nós consertamos isso em janeiro. Esse trabalho foi consertado, quando botaram os pneus, tudo isso. Mas essa obra, nós executamos 320 metros de galeria, refizemos o pavimento e não recebemos R$1 dela. Na galeria do bairro São Pedro, teve uma mudança também, porque tinha uma cota de 1,20 m. E o tubo que estava previsto para ali era 1,50 m. Se fosse colocar 1,50 m num local que só tinha uma altura de 1,20 m, ficaria 30 centímetros para fora do tubo de concreto e mais a parte da pavimentação. Então, foi trocada a seção do bueiro, que deixou de ser 1,50 m e passou a ser 80 centímetros por 4,20 de largura, para atender a mesma seção de vazão. Tanto é que na catástrofe, na chuva, a galeria estava pronta, e está pronta até hoje. Aquela região do tiro de guerra ali, ela está sempre inundando, o brejinho, ela não teve inundação nenhuma nas chuvas. A chuva choveu, todo mundo sabe a quantidade que teve de precipitação. Então, a obra está lá, está entregue, nós temos que receber ainda 40% do valor da obra. Então, se eu estiver sendo claro, o cronograma físico e financeiro da obra tinha que estar andando de acordo com o que foi entregue e ganho nas licitações. O físico estava caminhando, o financeiro não. Nós estávamos evoluindo no canteiro de obras e não estávamos recebendo. Eu acho que a empresa pode ter 50 milhões, 500 milhões, ser o Bill Gates da vida de uma empresa. Se uma empresa não estiver recebendo, eu acho que ela não sobrevive. Se todo mundo comprasse o Windows e não pagasse, acho que o Bill Gates hoje não era considerado o homem mais rico do mundo. A feirinha do Alto, a mesma coisa. Nós não fomos receber essa obra, começar a receber o primeiro pagamento dela em novembro. Começamos em julho. E as escolas tiveram algumas alterações. As escolas foram terminadas, tem 5% de obras ali para ser feita ainda, porque foi paralisado no inquérito administrativo que está andando pelo município, estava andando, e a escola da Granja de Cruzeiro, ela vai ser demolida. Então, por isso que nós não terminamos a obra. Temos até o direito de receber aquilo que fizemos até o dia da catástrofe, até dia 12 de janeiro, e não recebemos até hoje. Com relação só à pergunta do equipamento, como a sua empresa, a estruturação da sua empresa em termos de equipamentos? A pergunta se dá pelo seguinte, porque causou realmente surpresa se as obras que os senhores estavam fazendo não estavam sendo cumpridas no prazo. Agora, a partir da sua explicação, não é, de que os recursos também não foram liberados e lhe dificultaram a vida, não é, no seu dia a dia, também eu acrescentaria a pergunta, além de saber dos equipamentos da sua empresa, o que animou a sua empresa, já que a prefeitura não estava lhe pagando, enfim, como deveria, estava, enfim, causando dificuldades. O que lhe animou a participar desse trabalho? Que promessa o senhor tinha de receber? Como é que foi falado esse assunto? Porque, claro, o senhor não estava recebendo, estava com dificuldade financeira. Para entrar numa nova ação, alguém deve ter dito que lhe liberaria dinheiro. Como é que se deu essa sua entrada? A sua empresa entrou nos trabalhos após as chuvas de 12 de janeiro? A pergunta sobre os equipamentos. Nós temos equipamentos locados, porque a empresa não é atividade fim dela locar equipamento. Então, se eu tiver no meu canteiro, oficina mecânica, manutenção, eu tenho empresas hoje especializadas nesse tipo de trabalho. Então, todos os meus equipamentos são locados. Então, eu já tinha alocado uma reta escavadeira, eu já tinha alocado 2 caminhões. Tenho lá um outro fornecedor da cidade que me forneceu no dia 12 uma reta escavadeira. Eu entro no Caleme com 2 retos, uma que já estava alugada para as obras que eu já estava executando, e 3 caminhões. No dia 13 de janeiro, um dia depois da catástrofe, eu alugo mais aqui em Caxias de uma empresa que eu mantenho um relacionamento comercial, mais 2 escavadeiras hidráulicas, mais 2 caminhões e prancha para fazer o transporte delas todas. A motivação, primeira, foi emocional, porque a gente estava numa catástrofe ali, eu acho que ninguém tinha que pensar o que seria. E a segunda foi empresarial, porque, como o deputado citou, um nicho de negócio, a gente estava trabalhando, já estava ali,
Então, começamos a executar os serviços e a promessa foi que nós iríamos receber, que os dinheiros, as verbas estavam sendo liberadas, a gente vinha acompanhando junto às notícias de jornais a liberação das verbas pela presidenta, e aí essa foi a motivação nossa. Continuar trabalhando, mesmo sabendo que nós não estávamos recebendo. Mas ninguém ia esperar que hoje estaria essa confusão que está, porque estava tudo para ser resolvido, não tinha nada. Assim, toda a obra que foi feita minha, pode ir lá, verificar, está lá executada e nós temos direito de recebê-la. Desses equipamentos, dessas locações que o senhor fez, alguma foi feita de empresa ou de pessoas de Teresópolis, ligado a, enfim, algum interesse político? O senhor poderia nos informar sobre isso? Não, nenhuma das empresas que eu faço locação tem interesse político. Uma é de Caxias, que é empresa especialista em locação de equipamentos e não trabalha para serviço público, ela só trabalha para as empresas que prestam serviços, e a outra é lá de Teresópolis, que já tem um relacionamento comercial com eles há mais de 20 anos. O senhor poderia citar o nome da empresa que o senhor terceirizou em Teresópolis? Poderia, Transportadora Melo. Transportadora Melo. Transportadora Melo. Para dar uma ideia de montante, quer dizer, o senhor está relatando que teve dificuldade em receber os valores das obras anteriormente obtidas através do processo licitatório na condição de tomada de preços. Pelos valores que o senhor falou aí, dá para somar aqui, mais ou menos deve chegar aí a 2.600.000, pouco mais, um pouco menos, dessas obras, não é? Desses valores, o que o senhor conseguiu receber? Porque isso é importante entender, porque está claro de que havia o esquema da propina, não é? E, evidentemente, o que precisa saber, e uma oportunidade de esclarecer, não é? Se isso era feito com o próprio dinheiro que o senhor estava recebendo, ou o senhor foi pressionado até botar dinheiro do seu pessoal aí, antes de receber esses recursos, no esquema da propina. O que o senhor recebeu? Como funcionou isso? Esses 7 contratos, esses 5 contratos geraram um empenho de 4.100.000. 4.100.000, isso. E o contrato emergencial, 1.510.000. Então, eu tenho empenhado no município de Teresópolis 5.610.000. Desses 5.610.000, eu recebi R$800.000, tá? Em ordem de grandeza. Em relação a ter colocado dinheiro meu antes de ter recebido, sim, eu coloquei. Isso está tudo esclarecido ali no relatório, no depoimento. Então, assim, queria só fechar, uma empresa que tem 5 milhões para receber, dentro de um ano recebe 800.000, eu acho que não tem matemático que consiga fechar essa conta. Por fim, aqui, nós precisamos saber, não sei se o senhor tem aí, ou se o senhor poderia nos fornecer, quais em relação ao contrato emergencial, quais os serviços que a sua empresa foi contratada, quais realizou, e em que ruas e localidades o senhor teriam isso, ou poderiam nos fornecer isso, para efeito do relatório? Posso fornecer com toda certeza. E o serviço assim, básico, que eu posso passar aqui rápido, em síntese que nós executamos, foi desobstruções das vias, remoção de corpos, e no bairro do Caleme. Transportamos o material que estava lá para o Bota-Fora da Prefeitura, que era escolhido de acordo com... ia ficando lotado o Bota-Fora e ia trocando os locais. E depois eu trago toda essa documentação, do que foi feito, do que era o objeto do nosso contrato. Tá certo. O senhor poderia nos dar uma data de quando o senhor nos entregaria isso? Deixa eu retomar aqui. O senhor terminou, deputado? Deputado, só para finalizar aqui, o senhor depois não acerta com ele a data da gente receber esse material. Tudo formalmente. Eu queria, Isso pode ser presidente, 10 dias? Desculpa eu ter Pode. interrompido. Daqui a 10 dias, 10 dias então, no eu máximo. comprometo em entregar aqui todos os documentos Só, por favor. que se fizerem necessário. Por favor, nesses 10 dias, eu gostaria de ter cópias de todos os seus contratos com as prefeituras, antes da tragédia e depois da tragédia. Perfeito. Presidente, encerrando, só registrar, quer dizer, esse dia aqui que nós estamos vivendo na CPI, e
colocado aqui como verdade o que nós ouvimos, nós estamos diante de uma situação, eu diria até que nos enoja, porque como pode alguém ainda ir para uma televisão, divulgar na internet que estaria se fazendo uma armação diabólica contra um prefeito, quando, na verdade, e aqui foi esclarecido, está aqui os documentos, quem fez uma armação diabólica, se é que se pode usar essa palavra, contra o município de Teresópolis, e que vem atingindo, inclusive, pessoas, famílias, e que eu não tenho dúvida contribuiu também para a perda de uma vida, porque não tenho dúvida que as pressões que o doutor Robertão sofreu foi exatamente aquele que se diz pressionado. A que ponto se chega, com que interesse? Quer dizer, o interesse está claro. O interesse está claro. É o interesse financeiro, é o interesse do bolso. É de uma indignação, presidente. Eu, que sou filho de Teresópolis, estou vendo todo esse drama que a cidade está vivendo, estou vendo o drama que famílias que foram envolvidas nesse processo estão vivendo, de partir de uma pessoa que tem a coragem de ir para a televisão, tentar enganar mais uma vez o povo, mas os documentos estão aí, a verdade aqui na palavra dos representantes da RW, trazem para Teresópolis luz que permite buscar no esclarecimento, não é, a solução, seja a solução criminal, política, para o que vive a cidade de Teresópolis. Bom, eu queria aqui, só em fechando essa questão, primeiro, dizer que o doutor José Ricardo de Oliveira afirma que realmente, de mote próprio, isto é, de livre, espontânea vontade, esteve no Ministério Público Federal e fez uma representação do porquê as suas faturas não vinham sido pagas e os constantes pedidos de propina que existiam na Prefeitura de Teresópolis. E que, em lá, ele solicitou o beneplácito da delação premiada, mas que, pelo que ele sabe, este beneplácito ainda não teria ocorrido. Como lá também teria pedido garantias de vida. É isso, doutor? Sim, senhor, e até vou reiterar isso de novo, que eu estou assim, assustado e correndo risco de vida, meu e dos meus familiares, que eu tenho 6 filhos, deve ser até difícil dar segurança para todo mundo, né, mas eu queria pleitear isso aqui junto aos senhores. Bom, e que nos entrega, nessa oportunidade, cópia do seu depoimento no Ministério Público Federal. Esse documento é sigiloso? Pelo que o procurador tinha me dito, que ele ia correr sob sigilo, mas uns 3 dias depois já estavam boatando na cidade que havia uma delação premiada. Então, o Globo noticiou isso na matéria de domingo, então o documento já está público. Bom, apesar do documento estar público, os senhores parlamentares, membros dessa comissão, o documento é sigiloso. Nos informa o depoente que ele também já prestou depoimento no Ministério Público Estadual. Esse sim está sob sigilo, porque até hoje nada saiu de lá, mas esse do Ministério Público Federal não deveria ter vazado, porque colocou a integridade física em jogo, né? Os senhores deputados aqui manterão o devido sigilo. Que mês ou dia o senhor fez o seu depoimento no Ministério Público Estadual? Eu não sei precisar, assim, de... Que mês foi? Foi
3 dias depois do Ministério Público Federal. Então foi em março. Foi em março, no mês de março. Em Teresópolis ou aqui? Foi em Teresópolis. Teresópolis. Então, eu solicito a aprovação do pleno dessa CPI para que a gente requisite cópia sigilosa do depoimento do senhor José Ricardo de Oliveira, ao Ministério Público Estadual de Teresópolis. Deputado Sabino. De acordo. Marcos Vinícius, Janira, Nilton Salomão. De acordo. Bom, fruto desse primeiro conjunto de perguntas, já para a gente visualizar o problema, o senhor nos afirma aqui que o senhor tem um total de contratos que chega na ordem de 5.600.000 reais, que desses 5.600.000 reais só teria recebido 800.000 reais, e que esses contratos dizem respeito a 1.510.000 em relação às tragédias das chuvas, e a diferença, isto é, aproximadamente 4.100.000 em relação aos 5 contratos anteriores que derivam em 7 obras. Eu pergunto ao senhor, em relação, estou falando antes da tragédia, estou falando no ano de 2010, o senhor, para receber o que lhe era devido pela prefeitura, o senhor tinha que pagar propina? Sim. Que percentual de propina oscilava? 10 mais 5. 10 mais 5, 2 parcelas, uma de 10 e outra de 5. Exatamente. O senhor sabe precisar, essa parcela de 10 era paga a quem? Está no depoimento, não, assim, para quem não. Para quem entregava, sim. Entregava a quem? Ao secretário de obras, Quem era o secretário de obras? doutor Paulo Roberto Marquezine. Paulo Roberto Marquezine. E os 5%? Também era dele, esse 5% que era a parte dele. Eram 2 envelopes? Sim, 2 envelopes. Sim, senhor. E que montante de fatura o senhor teve antes das enchentes paga sob a pressão da propina? Aproximadamente 100 mil reais. 100 mil reais de pagamento, o que corresponde, então, a uma propina de 15 mil reais aproximadamente. Ah, não, eu pensei que era o valor total da propina. Não. Aproximadamente 100 mil reais. 100 mil? 800 mil por recebido. 800 mil reais. Em torno de, ele está falando, vale a palavra dele, é 100 mil reais de propina. É isso? Isso, 800 mil recebido e 100 mil dados de comissão. 100 mil reais de propina. E pós-catástrofe, o senhor não recebeu nada, Não recebi nada. mas deu entrada com a fatura? Dei entrada com as faturas. De quanto? 635 mil reais. Lhe fizeram alguma exigência? Não. Se fizeram alguma exigência... De propina? Já estava acertado nos valores. Quanto de Os propina? meus valores que estão aqui. 10 e 5. 10 e 5. Foi falado que essa propina passaria para 50%. Sim, mas vamos lá. Esses 10 mais 5 já estavam falados pelo senhor, em tese, pelo senhor Marquezine, Paulo Marquezine. Quem lhe falou em ampliação da propina para 50%? Foi uma reunião que teve entre as empresas. Que empresas? As empresas que estavam com um contrato lá. Era a Sinal Engenharia, a RW e tinha a terceira empresa que era a Vital. Vital, RW, qual é a primeira que eu não ouvi? Sinal Engenharia. Sinal Engenharia. Essa reunião se deu no âmbito do prédio da Prefeitura? Sim. Em que departamento da Prefeitura? Ali em cima, planejamento. Secretaria de Planejamento. Quem presidia a reunião? O responsável pela Sinal Engenharia. Ué, não era um membro da Prefeitura? Tinha um membro da prefeitura também. Quem Era era? o senhor José Alexandre. Isso senhor tudo, José. deputado, está no depoimento. Ah, né? está no depoimentos também. Tá bem. O senhor Zé Alexandre, nesse momento, era secretário de Planejamento. Sim. Bom, deixa eu aqui
Desculpa, é Sinal Engenharia, mas no seu depoimento você fala da Terra Plano? É porque o nome fantasia dela é Sinal Engenharia. O nome É a mesma. É a mesma empresa, Sinal Engenharia Terra Plena. O senhor conhece o senhor Valério da Silva Medeiros? Conheço, De onde? de Teresópolis. O que ele faz em Teresópolis? Ele era presidente da comissão de licitação. Qual é a sua relação com ele? Ele é um daqueles que lhe pediu propina? A relação profissional. Sim, pediu propina. Ele estaria no bojo dessas pessoas. Ele e o seu José Alexandre seriam aqueles que estavam intermediando os 15%. Isso. E mais o senhor Paulo Marquezine. Sim. Então, atrás dessa trama, tem 3 nomes da prefeitura estariam envolvidos. O senhor Paulo Marquezine, o senhor José Alexandre e o senhor Valério da Silva Medeiros, é isso? Isso, eu estou ratificando tudo que está no depoimento. Perfeitamente, é só para que fique também isso tudo muito claro. O senhor já colocou aqui que se sente ameaçado, até mesmo de morte. Pediu proteção ao Ministério Público Federal. Por que desse pedido? Onde o senhor fundamenta esse receio e quem poderia estar por trás disso? Pelas denúncias que eu fiz e que venho fazendo, por estar sendo vitimado, porque eu continuo do mesmo jeito, porque a única empresa que aparece na mídia, a única empresa que falam tudo é a minha empresa, né? Até queria observar aqui que talvez o Ministério Público Federal esteja esperando um de nós morrermos para vir com isso, que igual aconteceu no Acre. Pediram, depois de 5 semanas depois é que foram dar e todo mundo já está... Então, até hoje não deram nada. Assim, eu aprendi com a minha mãe e com meu pai que quem ameaça não faz, mas quem não ameaça faz. E até agora estão muito quietos. Então, a gente sabe que tem alguma coisa por trás que não pode... O senhor pediu fazer. proteção de vida ao Ministério Público Estadual na sua denúncia também? Também pedi. Também pediu. Também Então, pedi. pediu aos 2 ministérios, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. O senhor conhece o senhor Cláudio Pontual, que esteve aqui ao seu lado direito? Não, senhor. Não, senhor. Quem era o representante da Pontual não, desculpe, da Vital, que estava na reunião? Eu não lembro o nome dos membros. Mas tinha gente lá, Tinha né? gente das empresas. Mais de um. Possivelmente, sim. Mais de um. Os senhores conheciam essas empresas, o senhor conhece essas empresas também de Rio das Ostras, de Casimiro de Abreu, ou as conheceu em Teresópolis? Conheço do mercado. Eu tenho 27 anos de profissão, então conheço muitas empresas de construção civil. E essa Então, eu não tinha Terrapleno... relação, eu tinha conhecimento de... Sim, mas essa Terrapleno e a Vital são no mercado há muito tempo. Muitos anos. Então, elas se submeteram lá em Teresópolis a mesmo a Shark. Possivelmente, sim, eu não posso falar por mim. Ok. Elas estavam lá prestando serviço já no município. Eu vou passar aqui a palavra ao nosso vice-presidente, deputado Sabino. Quero dar bom dia a todos, colegas deputados, ao presidente, a Salomão, Vinícius, Janeira, os amigos que nos acompanham pela TV Alerj, os representantes da empresa, seus representantes jurídicos. Eu gostaria de fazer 2 consultas, uma delas o senhor, de certa maneira, já respondeu, né? Eu gostaria de saber se o senhor recebeu alguma ameaça real, se recebeu um telefonema, mas o senhor já disse agora há pouco, de certa maneira, que o silêncio o preocupa mais. É isso mesmo? Sim. Tá certo. Outra questão que eu gostaria de saber é se o senhor tem conhecimento de que, além da sua empresa, outras empresas que prestavam serviços à Prefeitura de Teresópolis também tinham seus pagamentos em atraso. Não sei precisar, mas... Tá certo. Por enquanto é só, senhor presidente. Eu
vou passar para a deputada Janira Rocha, que ela tem que se retirar às 11 horas. 11 horas não, 10 para as 11, porque ela tem uma reunião às 11 horas importante. Bom, eu vou confessar para todos aqui Deputada que Janira, só um minutinho. Deputada Nilton, assume aqui um minutinho que eu vou no lavatório. E preguiça, hein? Ele manda o outro assumir. Deputada Janira. Não, eu vou confessar que eu estou aqui bastante enojada com esse depoimento. Me desculpe o termo, mas eu preciso falar, né? Porque antes, na CPI, nós vínhamos levantando, né, uma série de denúncias de irregularidades, e nós ficávamos bastante chocados com a possibilidade já dessas denúncias e dessas irregularidades, porque a situação onde essas denúncias estavam acontecendo eram no meio de uma tragédia, onde mais de 1.000 pessoas morreram, né? Então, ver aqui no seu depoimento, ler aqui no seu depoimento e ver no seu depoimento aqui a concretização da verdade em relação às denúncias é um negócio assim, para mim, não estou muito acostumada, sou deputada nova, é minha primeira CPI, então, mas para mim é bastante chocante ver isso. E eu confesso que eu estou envergonhada aqui pelo seu filho. Eu não sei como o senhor ainda conseguiu trazer o seu filho para ouvir o seu depoimento, né? Eu acho que o senhor deveria, não sei, mas eu não sei se é a vergonha que eu estou sentindo, eu não sou empresária, eu não recebi propina, eu não participei de nada disso, eu estou me sentindo envergonhada de ter que presenciar o seu depoimento, a sua confissão de culpa, né? E mais do que uma confissão de culpa, mais do que o senhor dizer que pagou propina, que pagava propina, né? E que, inclusive, participou